Vem para cá o meu querido professor Felipe Santos. Chega mais. Vem pra cá, Felipe Santos. Vamos conversar hoje sobre Santo Antônio. Santo Antônio. O santo casamenteiro. Santo que história é essa? Vamos lá, deixa eu seu lugar aqui. Esse lado aqui. Como é que é isso? Olha só. É fato? É lenda? Um pouco dos dois, um pouco dos dois. O que eu acho interessante disso é porque mostra... Deixa eu só explicar. Ô, galera, não é todo programa que o Felipe vem de óculos de sol, assim, não, viu? É porque hoje a gente tá no clima, tá legal? Estamos no clima. Estão parecendo aquelas duplas sertanejas. Como é que era aquela dupla sertaneja, Rinaldo, que a gente gostava deles? Que o cara era guitarrista bom demais? Edson e Hudson. Inclusive, Edson e Hudson, eles estão ainda em atividade. Edson e Hudson, eu continuo sendo fã de vocês, tá bom? Encontrei com eles uma vez voltando de Portugal. E hoje já estão parecendo meio Edson e Hudson aqui, cara. Ó, eu sou o Hudson, né? Porque o Hudson que tocava guitarra usava chapéu. É isso? É o Hudson, né? Hudson, Edson, um abraço para vocês. Vamos lá, aqui, vamos pro que interessa. Vai lá. Eu acho interessante isso aí, porque mostra como que as culturas elas vão se misturando ao longo do tempo. Nada começa por uma simples invenção, né? Tem sim um fundo de verdade, né? Mas é legal que essa devoção, essa história, essa fama vai atravessando continentes, vai atravessando o oceano, chega em uma outra cultura, um outro país, uma outra história, um outro povo, e você tem uma mistura, né, de fé, um pouquinho de crendice popular, mas nada que vá agredir, né, que bom, a doutrina. E aí é interessante o seguinte, pode colocar o primeiro... Coloca o primeiro desenho. Nossa, aqui, opa. Nós temos aqui Portugal. Só, você fez um dizem aí, entre 1191 a 1195, que ele vai nascer aqui, porém, vai ter a sua vida aqui em Pádua. Então... Nasce em Portugal e tem a vida na Itália. Isso. E aí é interessante o quê? Porque você tem, ao longo de muito tempo na sociedade, o seguinte, você tem uma família. Não tinha vestibular, não tinha um encontro vocacional como nós temos. Então, geralmente o filho mais velho, ele herdava os negócios da família. Não é só uma questão de bens, mas de continuar a identidade daquela família. O segundo filho era para a igreja, né? E as filhas, elas seriam responsáveis assim, não, vocês vão casar, não tem muito o que escolher. Quando o primeiro filho, ele simplesmente, não é isso, eu quero ser padre, era um choque para a sociedade, porque não era o comum, né? Hoje nós temos, graças a Deus, um sistema, uma cultura que entende como normal você seguir a sua vocação, você dizer não para alguma coisa, dizer sim para alguma coisa. Naquela época era meio que um absurdo. Meio que regra. Isso. Daqui uma das, pegar como exemplo, né, São Francisco vai influenciar diretamente esse santo. O fato dele largar a família de mercadores ali era um susto para a sociedade. Então, aqui é interessante que nós estamos falando realmente aqui, né, do velho mundo, um continente mais antigo, outra realidade, outros tempos, outros recursos. E também, nós estamos falando de alguém que vai fazer a sua opção pela vida religiosa e, em especial, pela vida que ele vai seguir, ele vai olhar para os mais necessitados daquela época. Pode passar segundo desenho. Para o segundo desenho. E aí é interessante que ele nasce, né, com esse nome, Fernando Bulhões, e vai passar a ter uma outra identidade, né? E vai ser conhecido como Santo Antônio. Então é bonito ver que a conversão e a vida desse santo, ela não é simplesmente trocar de hábito. A conversão, se você for ver o processo na vida de alguém, ele é cultural, ele começa com novos hábitos, ele começa com novas atitudes, ele começa com a recepção, a construção de um novo sentido de certo e errado, o que devo fazer, o que não devo fazer. O seu parâmetro
não é mais o que a sociedade espera de você, mas é o que Deus plantou no seu coração. A sua vocação começa a ser a sua bússola. E é isso que aconteceu com ele. Então nós temos aí uma primeira grande, podemos dizer assim, revolução naquela cultura. Por isso que eu acho interessante quando nós falamos de santos aqui, porque nos livros, quando nós olhamos nas imagens, a gente esquece que isso foi um impacto muito forte na sociedade naquele momento. E temos uma pergunta. Pode fazer, irmão? Eu queria perguntar justamente sobre isso. Por que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? E mais uma, por que as pessoas solteiras colocam um santo de cabeça para baixo? e nós vamos chegar nisso agorinha. O que acontece? Ele, em específico, não tem, vamos lá, um trabalho, publicações, não foi a especialização dele, podemos dizer assim, de... quer saber? Me converti, o que eu vou fazer da vida agora? Vou desencalhar as pessoas, é isso que Deus quer para mim. Não foi isso. O que acontece é que naquela época, para a menina casar, tinha que ter o dote, ela tinha que saber cuidar da casa, ela tinha que saber os deveres de casa, administrar um lar e tal, essas coisas. E o homem ia fazer, geralmente, o trabalho do pai. Se o pai era ferreiro, ele seria ferreiro. Se o pai era soldado, ele seria soldado. Se o pai era artesão, ele seria artesão. Só que, para você casar alguém, era um negócio muito mais da família do que dos noivos em si. Não tinha muito essa coisa, vou conhecer alguém aqui e ver no que dá. Não era assim. E aí que o quê? Era difícil para algumas famílias, algumas meninas, achar um marido, porque você tinha que fazer ali a roupinha da criançada, igual nós fazemos o enxoval hoje, né? Preparar tudo, né? Só que hoje você compra pela internet, naquela época não tinha, você tinha que fazer. Então, se você não tem a matéria-prima para fazer, se você não tem alguns recursos para você, digamos assim, entre aspas, né, ser comprada, né, ia ficar difícil de você arrumar um marido. Então, ele ajudava essas pessoas, né, fazia ali... Ele facilitava com que essas coisas intercedia, pedia ajuda, essas coisas. E aí a coisa começa a criar essa fama. Com o passar do tempo, né? Agora a gente vem para o nosso continente. Muito tempo depois, você tem um tempero que só o brasileiro tem, que é de elevar as coisas ao infinito. E aí, o que acontece? Você pensa no seguinte, eu vou pedir para Santo Antônio porque alguém lá atrás me falou que funciona. Mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? E de repente, quando você ficou bravo com Santo Antônio, você jogou a imagem dele no chão, aconteceu que você conheceu alguém. Aí o que acontece, né? É a ciência. Peguei essa imagem, joguei no chão, deu certo. Então é isso que tem que fazer, né? Tem que virar de ponta cabeça, tem que pôr na geladeira, tem que jogar... já é a crendice popular. Mas se coincidentemente deu certo para alguém, isso vai se espalhando, né? E acaba que a fama dele vai crescendo dessa forma. Que se você for ver na origem, não está tão errada. Só que a nossa capacidade de exagerar tudo, né? O nosso tempero de brasileiro, né? Isso acaba... E eu acho que isso também é o que lá no céu diverte o céu. Eles devem dar muita risada disso. Eu acredito que os santos também se divertem vendo nós, seres humanos, criando tanta coisa sobre eles. Mas tem mais pergunta? Então, bater uma aqui. Além de santo casamenteiro, o Santo Antônio é santo de mais alguma outra coisa? Então, tem um milagre dele, quando ele vai falar, digamos assim, de forma direta, né? Vai falar com os peixes, porque ele vê que muitas pessoas ali no território, como vocês viram no mapa, não se importavam mais tanto com a doutrina, e também ele viveu num tempo muito difícil, de um enfrentamento muito direto com a heresia dos cátaros. Então você tinha muitas vezes uma igreja que precisava fugir de perseguições por causa de uma linha filosófica
que deturpava por completo a doutrina, você tinha as pessoas que tinham medo de ficar nesse fogo cruzado, e você tinha as pessoas que ficavam na dúvida, vamos para onde? Né? Num tempo de pouco acesso a livros, não era todo mundo que conseguia ler, não era todo mundo que tinha condições de adquirir livros, de frequentar bibliotecas, então ficava difícil. Então ele tinha essa, como podemos dizer assim, essa moral, essa fama de que alguém que está falando certo, o que ele está falando é correto, e um grande milagre, né, um grande orador, um grande intercessor, é que quando ele fala assim, já que vocês não estão me ouvindo, eu vou falar com os peixes, e acontece que os peixes vêm para ouvi-lo. Então, muitas pessoas, não que ele seja, digamos assim, de causas impossíveis, mas acabam olhando para ele como um modelo de fidelidade à doutrina, de amor pelo Evangelho, né? Falar que seja com os peixes, que seja, sei lá, com pedras, mas não desviar do caminho. Então, além de santo casamenteiro, né, ele também é conhecido como um cara que ama de forma muito profunda, né, a doutrina. Podemos próximo desenho, passar para o próximo desenho. Último. Vamos lá? E último. E aqui é interessante o seguinte, a conversão dele, a vocação dele até hoje nos ensina isso. A bússola, não só do coração. Uma vez um padre falou isso, eu achei super legal. A gente tem o costume de entregar o coração para Deus e esquece de entregar o cérebro também, né? Isso é muito importante. Mas é interessante que é um personagem que ele colocou a bússola, né, no sentido, qual é o seu norte? É a vocação. Então, a conversão dele é algo cultural, é algo também religioso, é algo que impactou a sociedade de todas as formas, mas num sentido positivo. Foi o amor dele pelo Evangelho, foi o amor pela Eucaristia, foi o amor pelo seu chamado que fez com que ele começasse essa fama. Não foi a revolta, não foi uma revolução, foi o amor, né? Assim como... Aliás, os grandes revolucionários da nossa igreja se tornaram grandes revolucionários pelo amor. Pelo amor. Então, fiz questão de colocar esse desenho, né? O amor ao Sagrado Magistério, a tudo que a igreja viveu, isso o conduziu e que isso acabe conduzindo nós também.